devo comprar ou alugar um imóvel? E a outra pergunta, devo financiar ou pagar à vista? Tá? Essas são as respostas que eu vou responder aqui. E o que eu vou fazer para responder essas respostas vou tentar embasar vocês com alguns conteúdos. Com esse embasamento, vai ficar super fácil de ter essa resposta. Tá? E a primeira coisa que eu preciso colocar aqui para poder embasar o conteúdo chama-se custo de oportunidade. Talvez alguns aqui já devem ter ouvido falar, ou mesmo que ouviu falar, alguns sabem um pouco mais ou um pouco menos de como funciona, mas o custo de oportunidade tem mais a ver com compreender o significado do que necessariamente com entender. Entender é relativamente simples. O que é o custo de oportunidade? Por que ele é tão importante? Custo de oportunidade é uma bifurcação que você tem na sua trajetória, em que você precisa escolher. Vou ficar em casa assistindo Netflix ou eu vou para o barzinho? Essa é uma escolha. Não tem como, o que você não pode é ir para o barzinho e ficar pensando, nossa, se eu tivesse ficado no Netflix. Não, você escolheu. Ou então, se você ficou no Netflix, podia ter saído do barzinho. Ou se você escolhe um, você tem que entender os benefícios e os prós e contras de um. E se você escolher o outro, os prós e contras do outro, e tem que estar bem com isso, tá? Tem que se sentir bem com isso. Só que, além disso, o custo de oportunidade, quando a gente fala em investimento, ele tem a ver não só com o que também na economia a gente chama de trade-off. Né? Trade-off seria escolher uma coisa em vez da outra. Mas, mais ainda, quando a gente fala de custo de oportunidade, nós estamos falando que você tem prejuízo ou lucro por escolher um em vez do outro. Então, isso é o que mais tem que ficar claro para vocês. Tá? Então, custo de oportunidade, quando você escolhe um investimento em vez do outro, você pode estar perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro para escolher um ou outro. Em compensação, existem outras características que você levou em consideração. Então, o conforto, o risco, o retorno, a praticidade, liquidez, e eu vou trabalhar um pouquinho disso com vocês. E para poder já começar a trabalhar esses conceitos, para que vocês entendam bem o que é o custo de oportunidade, é o seguinte. Vocês já devem ter ouvido falar, ou às vezes até já investe, em tesouro direto. Então, dos que estão com a carinha mostra aí, que são os corajosos, quer levantar a mão aí, quem conhece ou até já investiu em tesouro direto, pode só levantar a mão, Isabela, o Maroja, Leandra também, beleza. Então é o seguinte, tesouro direto, vocês devem ter percebido então que vocês têm algumas modalidades. Você tem o tesouro direto IPCA, você tem o pré-fixado, você tem semestral, né? Tem algumas variações ali. Eu quero que você lembre do tesouro direto pré-fixado. Eu vou conseguir explicar bem o custo de oportunidade para vocês. Se vocês olharem no site do Tesouro Direto, vocês vão ver, eu vou falar números próximos aqui só, porque o que eu quero é que vocês entendam. A gente não está estudando Tesouro Direto. Eu quero que vocês entendam o conceito de custo de oportunidade. Mas vocês vão reparar que no Tesouro Direto, por exemplo, 2023, ele rende 4% ao ano. E o Tesouro Direto 2031, ele rende 7% ao ano. Veja só, alguém quer se arriscar a dizer por que um rende mais ao ano e por que o outro rende menos ao ano? Ninguém se arrisca? Beleza. Bom, por que um rende mais que o outro? Veja só. Pensem aí com vocês qual que é mais confortável, qual deles que você se sente que você sente melhor. O investimento, agora esquece o tesouro direto. Se eu te oferecer um investimento A, que você pode tirar a qualquer momento, então você investiu lá e a qualquer momento você tira. O investimento B, você coloca agora e só vai tirar daqui 20 anos, o retorno dele. Qual dos dois, pensem aí com vocês, qual dos dois te deixa mais confortável? Acredito que o investimento A, né? Porque o investimento A, qualquer hora que você precisa, você vai lá e tira ele. Então, você tem um benefício de um investimento que tem uma liquidez imediata. Aquele que você precisa ficar 20 anos, você coloca lá e você não pode mexer nele durante 20 anos, só depois disso que você vai buscar, isso é desconfortável. Então, você vai pagar um preço por isso. Agora, para pensar comigo. Eu vou fazer uma conta aqui,
e vou pedir para vocês confiarem em mim nessa conta. Eu vou colocar aqui 100 mil reais e vou render esses 100 mil reais a 4% ao ano, ao longo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Tá? Uma conta simples. Então, eu peguei 4% ao ano, rendi ao longo de 10 anos, eu coloquei um valor inicial de 100 mil reais. Deu 148 mil reais depois de 10 anos. Certo? Esse investimento que eu estou fazendo aqui, imagina aquele Tesouro Direto 2023, em que você reaplica a cada 3 anos e, só fazendo uma conta redonda, você tirou no 10º ano. Estão me acompanhando? Se alguém não estiver me acompanhando, pode dar um alô aí que eu repito aqui, não tem problema, refaço. A outra conta que eu estou fazendo aqui agora eu vou pegar 7% ao ano naquele investimento, então, que eu não vou tirar ao longo de 10 anos. Então, o primeiro investimento, eu poderia ter tirado em 3 anos, tanto que eu tirei em 3 anos e reinvesti até chegar no prazo de 10 anos, tá? Agora eu estou pegando outro investimento em que eu não posso tirar em nenhum momento ao longo de 10 anos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 196 mil reais. Vocês se lembram qual que é o primeiro valor? 148 mil reais. O que eu estou dizendo para vocês, então? O custo de oportunidade, isso é dinheiro, tá? Você perdeu cerca de 50 mil reais no investimento de 100 mil reais. Você perdeu cerca de 50 mil reais pelo simples fato de ter o conforto de poder tirar a cada 3 anos. Então, eu pergunto para vocês, vale, se você fizer um investimento de 100 mil reais, depois de 10 anos, você pagaria 50 mil reais só para ter o conforto de tirar em menos tempo? Isso é pessoal, tá? Não existe resposta certa para isso, é totalmente pessoal. Se você virar para mim e falar assim, não, Lucas, para mim até que é tranquilo, porque, nossa, eu fico sempre preocupado se eu tenho que tirar o dinheiro ou não, porque eu trabalho com tal coisa, porque eu faço tal negócio, porque minha mãe, porque... Cara, é totalmente pessoal. Agora, uma coisa que não tem como tirar o custo é esse. Isso se chama custo de oportunidade, tá? Ponto. Então, beleza. Lucas, Manda. posso tomar a liberdade de dar um exemplo Por favor. do negócio que você acabou de falar? Cara, no começo desse ano, eu estava em dúvida sobre comprar um apartamento, tá? Uhum. Eu tinha ganhado uma grana numa rescisão do meu emprego, e, cara, tava muito afim de comprar um apartamento, porque, cara, tava me mudando, então todos os astros estavam alinhados, o juros está muito baixo, né? E aí eu peguei e falei, cara, vou comprar um apartamento, com certeza. E aí eu conversei com algumas pessoas e o que o pessoal falou foi justamente, cara, se você comprar um apartamento, esse teu dinheiro ele vai estar imobilizado na compra do apartamento, certo? E aí você não vai poder investir esse dinheiro em mais nada. Esse dinheiro, ele estava, eu tinha recebido e, cara, a bolsa tinha acabado de mergulhar por conta da crise do coronavírus. E aí eu me deparei diante da seguinte situação: eu posso comprar um apartamento ou eu posso pegar esse dinheiro e investir na bolsa? Cara, eu investi o dinheiro na bolsa, ele já me deu uma rentabilidade de 50% além do que o dinheiro, do que eu tinha. O que tinha. Então, qual foi o meu custo de oportunidade? Exatamente Estar isso. preso, né, me fez... se eu tivesse comprado um apartamento, o apartamento teria me custado esse dinheiro que eu deixei de ganhar. Né? Exatamente Então, isso. Exatamente isso. claro que não é sempre que isso vai acontecer, né? Eu dei sorte, mas é algo que eu acho que ilustra bem esse conceito que você está falando. Cara, mas seu exemplo foi crucial, muito bom, porque é o seguinte, aí onde você vai entender o seguinte, por isso que eu falei que é muito pessoal. Se você entender que a cada 3 anos você tem a oportunidade de pegar aquele dinheiro e investir numa crise do coronavírus, entre aspas, cara, no fim das contas, você está fazendo mais dinheiro do que os 50 mil. Então, por isso que é muito pessoal mesmo. Mas o que você precisa entender é que comparando Lé com Lé e Cré com Cré, como diria minha mãe, você precisa fazer a comparação justa. Então, é isso aí, cara. Excelente colocação, tá? Bom, então, alguma dúvida sobre custo de oportunidade? Ficou claro o que significa isso? Eu vou só, então, se ficou alguma duvidazinha, eu já vou dar uma dica de uma coisa que muita gente me pergunta, hoje não tanto, porque acabou
não crescendo tanto como poderia crescer, mas é o seguinte, COI, não sei se você já viu um certificado de operação estruturada, em que muitas vezes quem está te oferecendo esse produto fala assim, ó, é risco zero. Por quê? Porque você, ao longo de, sei lá, 3 anos, você não ganha nada, então você põe 100 mil e retira 100 mil em 3 anos, ou você pode ter a chance de ganhar até 14% ao ano, porque nós vamos fazer umas operações, não sei o quê, não sei o quê. Quando o cara vira para você, se o cara falar isso, pode me dar o contato dele que eu vou dar uns cascudos, porque é o seguinte, se você coloca 100 mil e depois de 3 anos você tira 100 mil, e o cara falar para você que você não perdeu nada, você tem que virar para ele e falar assim, amigo, e o custo de oportunidade? Certo? Porque se você tivesse colocado esse dinheiro naqueles 4% ao ano, ainda que seja pouco, você teria feito 4% ao ano e não 0% ao ano. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam imediatamente. Uma vez entendido isso, eu quero pincelar apenas o que eu já até comentei um pouquinho, que é o que o Maroja colocou aqui também, que são os valores do investimento, que eu chamo. Eu até tenho uma palestra de valor de investimento, não vou falar ela aqui, mas eu quero só que você entenda algumas questões. A principal questão que eu quero que você entenda é, nem tudo é dinheiro. E eu não estou aqui só colocando uma filosofia e tudo mais, não. Mas é sério, porque assim, ó, se você parar para pensar, você não precisa de mais que, talvez, R$ 1.500 por mês para poder viver bem, porque se você dividir uma casa com outras 30 pessoas, internet e tomar banho comunitário, não sei o quê, enfim, para sobreviver você precisa só desse valor e pronto. Tá. Ou seja, você poderia investir tudo aquilo que passar do salário mínimo, salário e meio. Não, mas espera aí, você vai deixar de viver agora? Você vai ter uma vida, você poderia ter uma vida melhor e você vai deixar de viver para investir tudo? Então, isso é muito pessoal, tá? E aí, por que eu estou dizendo isso? Dessa questão que são os valores. Porque entrando já fazendo uma pincelada no que a gente vai falar sobre imóvel, você tem que entender o seguinte, o conforto de você não precisar quebrar, quer dizer, o conforto de você poder quebrar uma parede, né, reformar sua casa, ou de ninguém te pedir para sair, isso tem um custo, isso tem um preço, isso é um valor, tá? E você precisa levar em consideração. Então, voltando para cá, o que são esses valores que eu comento? É esse bem-estar, essa segurança, é a questão do risco-retorno. Se você disser para mim assim, Lucas, eu não gosto de correr risco, cara, porque eu morro de medo de dar problema, dos investimentos, que não sei o quê. Então, cara, se você tem medo e se você fica desconfortável com o seu medo, então, isso tem um custo para você. Então, leve o seu medo, leve as suas considerações, o risco, a liquidez, o que é importante para você, leve para você como um valor. E o que eu mais preciso que você entenda é, todos esses valores que você leva em consideração, eles precisam ser precificados. Qualquer coisa, isso tem que estar muito claro no investimento, tá? Tudo aquilo que faz bem para você na hora de investir, você paga por isso. Ponto. Lucas, eu vou investir nisso porque é seguro. Está pagando por isso. Você poderia receber mais se você assumir risco. Lucas, esse daqui é mais fácil. Sempre, você está pagando por isso. Você poderia receber mais dinheiro se você se sentir mais desconfortável. Quem mexe muito com quem é da área da nutrição ou de esporte sabe o que eu estou falando, né? Você está lá correndo, está confortável, está gostosinho, não está legal. Você tem que sentir dor, você tem que sentir o batimento acelerado, você tem que sentir falta de ar para o exercício estar valendo a pena, para a dieta estar funcionando, né? Bom, então, tá. Agora a gente parte, então, para o nosso verdadeiro assunto aqui, que são esses imóveis. Mesmo assim, eu preciso considerar algumas possibilidades de imóveis e já vou começar a usar o que eu falei até agora com relação a custo de oportunidade e valores. Alguns tipos de investimento em imóveis são o imóvel de fato, né? Comprar um apartamento ou uma casa, ou enfim, qualquer coisa, um prédio, né? E você tem também os fundos de investimento imobiliário. Não vou entrar nos quesitos fundo imobiliário, né, na ideia hoje aqui. Eventualmente depois eu posso explicar, mas eu quero só que você entenda, se você não sabe o que é um fundo imobiliário, que você pode comprar uma espécie de cotas de um conglomerado de imóveis. Você tem um certificado de recebíveis imobiliários, que é basicamente você
comprar dívida de alguém. Então, sei lá, o Washington está aí, né? Boa noite, Washington. Você tá bom? Boa noite. Desculpa o atraso aí, mas cheguei a tempo. Tá tranquilo, chegou bem a tempo. Vamos supor que Valeu. o Washington comprou o imóvel da Isabela. E o Washington vai pagar em 100 vezes de R$ 2.000 o imóvel da Isabela, que a Isabela, sei lá, o valor do imóvel seria, não sei, R$ 70.000 à vista. Aí, só que então o Washington comprou da Isabela em 100 de 2.000 e a Isabela está com medo se o Washington vai conseguir pagar ou não. Aí vem o Lucas e fala assim, Isabela, toma R$ 50.000 à vista e eu vou receber vou ficar com os recebíveis do Washington. Né? Eu fico com o risco, mas em compensação eu fico com o juro também do negócio. E aí você pode investir nesse tipo de certificado. Então, só dando um exemplo de um outro tipo de negócio, certificado de recebíveis imobiliários. E tem também a LCI, a letra de crédito imobiliária, que você já deve estar mais acostumado, já deve ter ouvido falar. Geralmente é muito fácil de encontrar em banco, em que você empresta um dinheiro para o banco que vai ser canalizado especificamente para investimentos imobiliários, tá? Beleza. Eu quero só passar por eles, mas a gente está falando especificamente de comprar, ou alugar, ou financiar um imóvel físico. Eu só preciso falar dos outros para a gente criar o senso de custo de oportunidade. Lembra sempre disso. Beleza. Então vamos lá. Vamos partir então ao que interessa. Nós estamos falando aqui de comprar ou alugar um imóvel. Antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Sempre que você for fazer a comparação de comprar ou alugar, não enfia financiamento. Não é porque você não pode pensar em financiamento na hora de comprar ou alugar, mas complica. É melhor você pensar separado, tá? Então, pensa em comprar ou alugar como se você estivesse pegando todo o dinheiro à vista e pagando ele, ou você tem todo o dinheiro à vista na conta e está pagando aluguel. Se você for pensar em financiar, aí você pode pensar em financiado ou não. Aí você vai fazer uma nova conta. Não mistura as coisas porque não tem necessidade e só complica a situação, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você está pensando. Estou pensando em comprar. Tá, por que você está pensando em comprar? Você pode ter, basicamente, genericamente, dois objetivos. É claro que vai ter outros objetivos pessoais, mas basicamente dois. Ou você quer morar no imóvel, ou você está comprando para investir. Essa é outra dica crucial. Entenda por que você está comprando aquilo. Isso faz muita diferença na hora de você pensar sobre essa estratégia. Se você está querendo comprar um imóvel para você morar nele, a gente vai trabalhar um pensamento. Se você está comprando um imóvel para você investir, o pensamento é outro. Por quê? Vou começar com o pensamento de investir. Tá? Vai ficar muito claro depois a questão de você morar. Se eu estou pensando em investir, a primeira dica que eu dou é não compre imóveis em condomínio. Seja ele casa, né, um condomínio de casa, um condomínio horizontal, seja ele um condomínio vertical. Alguém se arrisca a dizer por quê, ou talvez já fez essa parte da aula comigo, por que é melhor você não investir, por que não é bom você investir em condomínio? Alguém quer se arriscar? Eu, Lucas. Manda. Eu acho assim, porque você vai ter uma dívida eterna, entendeu? Com taxa de condomínio e tudo. Eu digo porque eu já tive um apartamento em condomínio e vendi. E todo mês era um compromisso, cara. Todo mês. Praticamente você paga um aluguel infinitamente. Excelente, Washington. Excelente resposta. Isso aí, acho que eu colocaria dois principais motivos. Esse aí é um motivo excelente, porque quando você compra um condomínio, você se comprometeu com uma taxa e com outras pessoas, e enfim. Então, como é que você investe com dinheiro comprometido? Então, excelente resposta, Washington. Agora, um outro motivo mais, vamos pensar assim, que seria até uma estratégia, é o seguinte: se você compra uma casa num condomínio fechado ou um apartamento, depois de 10 anos, o que essa casa é? Ela virou uma academia? Ela virou um escritório de advocacia? Ou ela continua a mesma casa nas dependências, como o Washington falou, com dependência de aluguel, de condomínio e de outros moradores e tudo mais? Então você entende que é um investimento estático? Eu pergunto para você o seguinte: por que o imóvel em condomínio valoriza? Por quê?
Eu não consigo entender por quê. A única resposta para um imóvel de condomínio valorizar, a única resposta é se a região valorizar. Então, se o próprio condomínio valorizar, porque vendeu todos os lotes e tudo mais, ou se a região do condomínio valorizar, se for um prédio, é só se a região do prédio valorizar e não o negócio. Quando você compra uma casa no chão sem ser condomínio, ou seja, você tem total liberdade de fazer um apartamento, se você quiser subir prédio, você sobe, se quiser fazer casa, você faz, se quiser fazer academia, se quiser fazer um mercado, qualquer coisa você faz. Ou seja, você é dono da própria valorização e você está acompanhando o mercado. Se a região for para uma tendência de residencial, você vai vender para residencial, você vai alugar para residencial. Se tiver uma tendência comercial, você vai acompanhar a tendência. Um apartamento ou uma casa em condomínio é estático, você não pode fazer nada. Você fica de mãos atadas com relação à valorização do espaço. Ficou claro isso? Faz sentido para vocês? Beleza? Faz. Show de bola, show de bola. Então tá, então a primeira coisa é a gente pensar isso. Vamos investir, a minha grande sugestão, vocês podem investir da maneira que vocês quiserem, lembra do que eu falei, o principal é o valor pessoal de sentimento que você tá bem. Cara, mas eu gosto tanto de apartamento, eu gosto tanto de casa, não tem problema. Mas normalmente, financeiramente, é mais interessante que você faça investimento em algo que não está preso, não está dentro de um condomínio, tá? Show de bola. Agora vamos para a seguinte questão. Você vai comprar a casa própria ou apartamento próprio, ou você vai investir? Eu já falei sobre investir. Então agora eu vou falar sobre casa própria. Por que eu estou separando isso? Porque agora tanto faz se você está comprando uma casa no chão, uma casa no condomínio ou um apartamento para você. Isso tem que ter muito mais a ver com o que você quer para você do que com investimento. A única coisa que eu vou colocar, mas eu não quero confundir ninguém, se você comprar uma casa que não está num condomínio para você morar, você consegue 2 benefícios de cara. Você tem a sua própria casa que você quer e você está investindo no negócio que tem flexibilidade, certo? Por que eu digo que eu posso estar confundindo vocês? É porque, eventualmente, a casa cria mais problemas pessoais ainda. Porque você pode falar, Sigu, mas a casa é perigoso, porque você tem... Não, mas perigo é algo totalmente pessoal, certo? Então, tenta separar mesmo as coisas, tá? Pega os prós e contras de investimento, os prós e contras de você ter a casa própria, e depois você joga no balaio aí e tenta tomar a decisão. Então, para que a gente não confunda a questão da casa própria com investimento, agora eu vou falar de apenas apartamento, certo? Para ficar mais fácil. Até porque é o mais comum. Geralmente a gente pensa em casa própria, hoje pensa mais como apartamento, porque ficou mais comum. Bom, não sei se é mais comum em maioria, mas enfim, acho que geralmente a pessoa pensa em comprar um apartamento próprio. Vou usar isso de exemplo. Então vamos lá. Comprar ou alugar um apartamento próprio. Lembra do que eu falei? Você tem que pensar sempre no dinheiro à vista. Então você pega R$200 mil para poder comprar um apartamento. E eu vou colocar R$200 mil, uma coisa que eu preciso que vocês tenham com muita clareza um apartamento que está sendo anunciado por R$200 mil, ele não custa R$200 mil, porque você tem vários custos para poder iniciar. Por exemplo, custo com cartório, com reforma e qualquer outro custo, até dor de cabeça que você possa ter com esse apartamento que você está comprando. Então, toda vez que você for fazer uma comparação de investimento, não compara o valor de oferta do apartamento. Pense o seguinte, para eu ter esse apartamento, eu preciso disponibilizar R$200 mil? Pronto, então é esse valor que a gente vai trabalhar, tá? Então, primeiro, você tem R$200 mil na sua conta e você tem duas possibilidades. Ou você aluga o apartamento ou você compra o apartamento à vista. Qual que é a grande questão agora que eu vou somar os pontos todos que eu embasei para cá? Lembra do custo de oportunidade? Vamos supor que o aluguel desse apartamento que você está disponibilizando R$200 mil completo para poder tê-lo, o aluguel dele, vamos supor que seja R$1.000 por mês. E aí, vamos supor, por simplicidade, você está no 10º andar do prédio que você quer comprar e o apartamento 1002 está para alugar e o 1003 está para vender. Ou seja, é igualzinho, tá?
Então, comparando, como diria minha mãe de novo, lé com lé, cré com cré. Beleza. R$1.000 por mês dá 0,5% ao mês. Eu vou arredondar, grosso modo, a 6% ao ano. Tá? E lembre o seguinte, a valorização do imóvel tem mais a ver com a região. Então, em princípio, eu vou considerar com que qualquer valor que o seu apartamento valorizar, você tem que colocar como sendo sorte. Sorte não, bônus. Certo? É um bônus. Então, a sua rentabilidade básica vai ser esse 6% ao ano. Certo? Então, vamos lá. Acompanha comigo. Lembra do custo de oportunidade. Agora pega duas pessoas. Uma resolveu comprar o apartamento 1.002, a outra resolveu alugar o apartamento 1.003. A que está alugando tem R$200 mil na conta e está pagando R$1.000 por mês de aluguel. A que comprou tirou R$200 mil, então ela tem R$0 na conta. Em compensação, ela não tem que pagar nenhum centavo de aluguel. Ah, Lucas, mas e condomínio? Os dois têm que pagar condomínio. Quem está alugando e quem está comprando. Então, não vamos complicar. Vamos simplificar, certo? Essas únicas despesas, então, são R$200 mil para ter um apartamento e no outro R$1.000 para alugar. Beleza. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês conhecem algum investimento que dá mais que 6% ao ano? Quem conhece, levanta a mão, por favor. Que tiver aberta aí, né? Quem quiser mostrar a carinha também. Ou dá o joinha aí, né? Vocês já viram que tem o joinha, tem como... Alguém conhece algum investimento que dá mais de 6% ao ano? Maroja conhece. Alessandro não conhece? O Nelson conhece. Beleza. Na verdade, não tem uma resposta certa, tá? A pergunta é se você conhece ou não. Não precisa se comprometer. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você conhece algum investimento que dá mais de 6% ao ano, você está perdendo dinheiro. Se você não conhece nenhum investimento de 6% ao ano, então tudo bem. Veja só, se você compra um apartamento e não paga R$1.000 por mês, você está deixando de receber 0,5% ao mês, certo? Então é isso que eu quero dizer. Se você acha que você consegue rentabilizar mais que 0,5% ao mês, qual que é o ideal? Vamos supor que você consiga 1% ao mês, para simplificar as contas. Não, eu consigo 1% ao mês. Pega R$200 mil, aplica a 1% ao mês, porque dessa maneira você vai ter quantos R$1.000 por mês? 2. 1% ao mês em cima de R$200 mil, R$2.000 por mês. Tá? Se você pegar R$2.000 por mês e pagar o seu aluguel de R$1.000 por mês, você concorda comigo que você está ganhando dinheiro? Estão acompanhando minha conta? Se você tem uma rentabilidade, se você consegue um investimento que dá mais que 0,5% ao mês, o ideal é você alugar. Porque o seu custo de aluguel é R$1.000 e a sua receita, sei lá, R$1.500, R$2.000, R$3.000. Agora, se você não consegue um investimento que dá mais que 0,5% ao mês, então o ideal é comprar. Tá? Essa é a base de pensamento que você precisa ter. Qual que é o próximo? Então, assim, a resposta é essa. Tá? Se você consegue mais que 0,5% ao mês em algum investimento, aluga. Se você não consegue mais, quer dizer, 0,5% não, perdão. Você precisa saber quanto que é o aluguel do apartamento que você quer comprar, porque às vezes é 0,5%, às vezes é 0,4%, às vezes é 0,6%. Então, o que eu quero que você entenda é, você consegue rentabilizar mais que o valor do aluguel? Se sim, alugue. Se você não consegue, compre. Agora entendo de novo, já falei isso, eu preciso repetir. Isso é preço, tá? Isso é dinheiro. Lucas, mas eu quero meu apartamento, eu quero poder ficar tranquilo, eu quero poder reformar, eu não quero que ninguém me expulse de casa. Isso tudo é valor. O que acontece? Vamos supor que você consiga uma rentabilidade de R$1.500 ao mês com aluguel, com um apartamento com R$200 mil investido. R$1.500 é mais que R$1.000. Essa é a parte que eu mais quero que você entenda. Esses R$500 por mês que você deixa de ganhar por comprar um apartamento
é o seu custo de oportunidade, é o valor que você paga para ter o seu conforto, para ficar na sua casa sem ninguém te tirar, para fazer a reforma que você quer, para ter o apartamento para chamar de seu. Por isso que eu falo que você tem que distanciar o que é investimento e o que é satisfação pessoal. Agora, para eu dar uma resposta genérica para isso, é o seguinte. É claro que hoje baixou bastante a régua, depois que a Selic caiu bastante. Mas 6% ao ano é muito pouco, tá, para você esperar de rentabilidade. O que eu sempre indico, quem já faz mentoria comigo sabe, eu indico buscar 14% ao ano, mas para buscar 14% ao ano, você tem que ter conhecimento, tem que ter são poucas oportunidades, você tem que saber fazer um pouco de valuationzinho, não é nada muito complicado que você precisa fazer, mas não dá para fazer às cegas. Agora, às cegas, a minha sugestão é assim, ó, não aceite menos que 10% ao ano. Porque se você for investir a menos de 10% ao ano, por exemplo, 6% ao ano, é muito difícil de você fazer dinheiro com o investimento no longo prazo. Então, às vezes, é melhor você aproveitar mais a vida agora. Não é para você deixar de investir, mas você não consegue muito retorno no futuro se você investir a baixa rentabilidade. Em compensação, se você tiver tempo e paciência para esperar, numa rentabilidade um pouco acima de 10%, então 12% a 14%, você consegue fazer fortuna com um dinheiro, não é pouco dinheiro, claro, mas com um dinheiro bom, tá? Investindo coisa de, sei lá, 500 a 700 reais por mês, você consegue ter um dinheiro bom mesmo, se você tiver paciência e conseguir uma rentabilidade boa. Então, é isso que eu preciso que você entenda. Por último, agora, primeiro eu quero saber se ficou alguma dúvida sobre a decisão de comprar ou alugar. Tá tranquilo isso? Ficou beleza? Tá. Então, só recapitulando, você vai primeiro diferenciar se é investimento ou se é conforto próprio, né? E se é conforto próprio, mesmo assim, você pode utilizar essas contas para entender se o que você está pagando pela sua tranquilidade vale a pena para você ou não. Eu sempre brinco, e gordo gosta de brincar com comida, gosto de dar exemplo de comida. Eu sempre brinco que quando eu vou na churrascaria e pago caro na churrascaria, eu poderia estar investindo aquele dinheiro e ganhando mais no futuro. Mas, pô, eu quero minha satisfação com a minha carne. Então, eu tô de boa. É uma decisão pessoal. Beleza. Agora a gente vai, então, se não ficou nenhuma dúvida, vai para a parte de financiar ou comprar à vista. Tá? É o seguinte, de novo, a gente vem para a questão da rentabilidade. E agora eu vou matar a pau. Vai ser super simples de vocês entenderem. No primeiro exemplo que eu dei aqui sobre comprar ou alugar, na primeira resposta, eu falei para vocês sobre rentabilidade. Ou seja, se você consegue mais que o valor do aluguel no seu investimento, qualquer coisa que passar, você está pagando pelo seu investimento. Da mesma maneira, se você não tem dinheiro para alugar, ou mesmo que, quer dizer, para comprar à vista, ou mesmo que você tenha dinheiro para comprar à vista, você só está pensando se compra à vista ou se financia, entenda o seguinte, super simples assim, quanto é o custo do financiamento ao ano, né, nessa proporção que você tiver. Você fala, não, Lucas, eu tenho um bom relacionamento com a Caixa, que não sei o quê, já fiz as contas, já passou, eu consigo financiar o imóvel a 4% ao ano. Cara, pelo amor de Deus, você vai pegar 200 mil reais e vai pagar 8 mil por ano de juros, e se você pegar 200 mil reais e investir, você consegue, sei lá, 20 mil por ano, você não precisa fazer conta nenhuma. Financia o imóvel, pega 200 mil, investe no que você consegue de 10% ao ano e a conta está simples. 20 mil, você vai pegar e vai pagar 8 mil de juro e vai sobrar 12 mil na sua conta. Percebe o tanto que fica fácil de fazer essa comparação? Ah, Lucas, mas eu não consegui o financiamento lá com a Caixa, eu consegui só com, enfim, um crédito não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que fica 12% ao ano. Opa, peraí. Até agora você não conseguia fazer 6% ao ano no investimento, agora você está querendo pagar 12% de financiamento? Então, nesse caso, a minha sugestão e aí tanto faz, tá? Se é apartamento, se é casa, qualquer negócio que você tem um custo de 12% ao ano
e você consegue rentabilizar 13, é melhor você financiar a 12 e fazer essa gordurinha de 1%. Se você não consegue 12, se você acha que é muito difícil conseguir 12% com investimento dentro do conhecimento que você tem hoje, então compre à vista e não pague financiamento. Pague o mínimo possível de financiamento. Senão você está perdendo dinheiro. Ficou claro, então, essas duas respostas da nossa pergunta inicial? Acho que eu demorei 35 minutos e não os 30 que eu tinha falado, mas acho que... já sei, a culpa foi do Marodi que fez a pergunta no meio. Não, tô brincando, tá suave. Pode ficar à vontade. Gente, então, isso que eu tinha para passar. A Leandro já levantou ali, já tirou o mute. Tem pergunta, Leandro? Tem. Eu ouvi hoje um podcast, era um casal falando que o custo dele de financiamento por ano era 8,5% e ele tinha um dinheiro aplicado a 9%. Falei, acho que essa conta tá errada. Aí talvez... o economista respondia que era muito melhor ele manter a reserva de emergência e tudo que sobrasse ele abatesse no financiamento. O pessoal estava sobrando 0,5% ali. E ele estava pagando uma taxa muito alta de juro anual. Tá, eu vou ter que discordar. Porque, na verdade, a única coisa que complica, e aí se for tratar aí é um bom tempo, é a questão da reserva de emergência. Então, entenda assim, ó, se você está usando a reserva de emergência para poder investir a 9% ao ano, que deve ser já uma coisa um pouco mais arriscada, não sei, isso é um outro assunto. Então, para eu responder melhor, eu vou desconsiderar a reserva de emergência, tá? Vamos considerar que eu já tenho, sei lá, 30 mil de reserva de emergência, isso é suficiente para mim, pelas contas que eu fiz, e eu tenho 200 mil reais para poder aplicar. Nessa conta que você falou, se eu consigo 9%, com certeza, porque não dá para falar assim, não, eu consigo 9% na bolsa de valor. Epa, peraí, toma cuidado. Se você tem certeza disso, ótimo, mas assim, na bolsa de valor pode ser que dê ruim, não sei. Bom, mas quem estudou comigo também sabe o que eu penso também dessas questões. Mas é o seguinte, se você tem título do Tesouro Direto de 2018, sei lá, pré-fixado em 9% ao ano, ou seja, garantidíssimo esse valor, 0,5% é suficiente. Porque para pensar comigo. Pensa comigo. Você não tem nenhum dinheiro. Zero. Nenhum dinheiro. Agora eu vou te dar uma oportunidade de investir que é a seguinte maneira. Você pode ganhar 9% ao ano no rendimento super seguro. Extremamente seguro. E você pode pegar um empréstimo de 8,5% ao ano. Olha só. Se você pegar 10 milhões de reais emprestado, investir a 9% ao ano, melhor, 100 milhões para ficar uma conta bem facinha. 100 milhões de reais emprestado e investir a 9% ao ano, você tem 9 milhões de reais todo ano. E você precisa pagar quanto de juro do dinheiro que você pegou emprestado? 8 milhões e 500. Então, eu acabei de fazer você, sem dinheiro nenhum, virar 500 mil por ano. Então, por isso que eu preciso dizer que eu não concordo com a resposta desse economista. É difícil dizer porque ele citou reserva de emergência, talvez ele tenha misturado alguma coisa. Eu não quero contrapor, apesar de eu não ser formado em economia, eu não quero contrapor um colega de trabalho usual. Mas, assim, entendeu a lógica? Se você consegue mais rentabilidade, pode financiar. Se você não consegue, ou se você acha difícil bater com consistência, como eu falei, um empréstimo de 11% ao ano, 10% ao ano, se é complicado para você, aí é questão de risco. Mas, não, Lucas, mas eu tenho certeza que eu consigo 13. Isso aí isso é tranquilo. Então, pega emprestado e manda bala, tá? Lucas, queria fazer uma pergunta, cara. Depois o Nelson mandou ali também, né? Manda aí, mano. Até eu e meu primo aqui, o Raul Maroja, a gente tá querendo fazer um negócio que é o seguinte. Cada um tem mais ou menos uns 50 mil reais de FGTS aí para fazer um investimento. E assim, o FGTS, a gente não tem, você só pode tirar ele em algumas situações específicas, né? Certo. Uma delas é para compra de um imóvel. E, cara, o que a gente estava pensando em fazer é juntar os dois e comprar um imóvel só, tá? E aí fazer então a gente quer comprar um imóvel de mais ou menos uns 250 mil reais a 300. E aí a gente vai financiar esse imóvel em 40 anos, tá?
e de modo que a parcela que a gente vai pagar mensal do imóvel fique menor do que o custo do aluguel desse imóvel, né? Ao fazer isso, a gente vai estar, cara, não pagando nada e recebendo aí pagando nada não, a gente vai pagar a parcela, mas o aluguel do imóvel ele vai cobrir essa parcela e a gente talvez até ganhe alguma coisa aí em cima disso, tá? Uhum. A minha pergunta é se você tem algum contraponto em relação a isso, se você acha que, cara, porque assim, o dinheiro do FGTS ele não tem liquidez, né? Então eu não consigo tirar ele quando eu quero, e após 3 anos a gente poderia vender o imóvel e aí a gente teria meio que sacado o nosso FGTS, entendeu? Perfeito. É uma maneira de conseguir fazer isso e na pior das hipóteses a gente tem um imóvel gerando dinheiro e que, cara, sempre o imóvel, de alguma maneira, também é um lugar que você pode morar se tudo der errado, Sim, né? Então, sim. a gente tem essa segurança também que é legal do ponto de vista do imóvel. Tá. Cara, não é uma resposta simples de dar, porque misturou muita coisa, tá? Olha, eu vou mostrar os pontos que misturou. Primeira coisa, você não está comprando o imóvel todo à vista, nem está financiando todo ele. Você pegou, por exemplo, 250 mil, pegou, pelo que eu entendi, 100 mil, 50 de cada, né? Pegou 100 mil, então você está financiando 150 mil. Eu vou colocar por simplicidade, vou colocar o imóvel valendo 300 mil reais e vou dizer que você está financiando 2/3 dele. Então, também por simplicidade, porque se eu for fazer as contas aqui eu vou complicar muito, o seu aluguel tem que ser justo, multiplicado por 1,5 vezes, o custo da sua parcela, perdão, tem que ser justo. Aí a minha pergunta que eu faço é, se você multiplicar a sua parcela por 1,5 vezes, você continua cobrindo o seu aluguel? Entendeu? Eu acho que sim. Tá. Eu entendi o teu ponto. Acho que o que a gente viu assim, né? O que a gente identificou como grandes riscos desse investimento, né? Primeiro é se você ter vacância, né? Então, cara, não conseguir alugar o imóvel, né? Ao não conseguir alugar o imóvel, eu vou ter que pagar o custo do condomínio, né? Que daí já é uma coisa que você falou, pô, evite buscar um negócio que tenha condomínio porque, cara, você incorre aí num custo de alguma maneira, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto que a gente vê de risco e, cara, e nesse sentido que a gente fez para evitar que isso aconteça, cara, vamos pegar um imóvel em um local que tem uma vacância muito baixa. Então, a gente identificou ali 3 regiões aí em Brasília, que é onde a gente está pensando em comprar esse imóvel, que tem essa característica, que o imóvel não fica vazio, né? Então, se aluga um seguido do outro. Perfeito. Apesar disso, você tem alguns riscos do tipo, cara, a pessoa pode não pagar, né? A pessoa que aluga, e isso é uma coisa que acontece bastante, né? A gente pensa que nunca vai acontecer, mas quando acontece, você não consegue tirar a pessoa do imóvel, é um risco que você tem dentro do negócio, né? A pessoa tem que comprar 2 apartamentos mais barato para você diversificar esse risco e você não... se um dá BO, você vai para o outro, né? Então, a gente até pensou nessa alternativa. Tentou diversificar em imóveis. Mas diluir o risco de ter esse evento específico, né? Sim. Mas ainda assim, cara, tudo parece funcionar, mas a gente ainda estamos vendo e estamos estudando essa possibilidade, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Mas só para entender as condições que você colocou, então imagina que a gente está fazendo um imóvel de 300 mil e a gente dá 100 mil de entrada, né? Esse é o caso. E aí a tua pergunta é, cara, se os 200 mil, que é o que resta que a gente vai financiar, se o meu aluguel paga 1,5 vezes, né? Então, se ele paga 1.500 ao mês, se o que eu vou conseguir alugar vai ser R$1.500 por mês. Tipo isso. Agora tá um Rodrigo. barulho aqui, porque tá uma furadeira aqui agora. Mas então, assim, são esses pontos. Aliás, furadeira 10 para as 8 é sacanagem, né, no prédio. Aliás, falando em comprar apartamento, né? Olha aí, ó, os problemas do apartamento. Mas é o seguinte, então, são esses pontos. Você tocou em pontos muito importantes, que são os riscos, se você está colocando o negócio para alugar. Inclusive, eu preciso falar uma coisa que eu não falei aqui, que é o seguinte. Você resolveu que vai comprar um apartamento para você morar? Beleza. Agora que você tem um apartamento para você morar,
Você vai comprar outro apartamento para investir? Minha sugestão é não. Tá? Não. Invista no imóvel no chão, fora de condomínio. Essa é a minha sugestão. Claro que não, mas mesmo assim eu quero, aí é bem pessoal, beleza. Mas o que acontece? O que eu preciso, que eu queria falar com relação a esses pontos, né? Que é complicado analisar tudo. O primeiro ponto aí, já respondendo, a simplicidade dele é o seguinte: se você entendeu que o seu valor de parcela, ou seja, amortização e juro, é menor do que o valor que você consegue alugar, mesmo que fosse 100% financiado, entendeu? Se você financiar 100% do seu apartamento e o valor da parcela, que vai ser amortização e juro, ela é menor do que o valor que você consegue alugar o imóvel, você não precisa fazer mais nenhuma conta. Não precisa saber quanto você está pagando de juro, não precisa saber quantos por cento é o valor do aluguel do imóvel. A conta já fechou. Entendeu? Beleza. Por isso que normalmente não é assim que acontece. Muita gente fala isso. Lucas, o meu valor do aluguel está batendo o valor da parcela que eu pago, então está ótimo. Não, mas quanto você pagou à vista? Não, eu paguei não sei quantos por cento. Então na verdade, não é tudo. Então, essa é uma parte. Agora, o outro ponto que eu falei que complica também de a gente analisar, mas complica assim, eu vou jogar a coisa no ar, né? É que você falou uma coisa muito certa. O FGTS é um investimento maravilhoso, né? Ele rende, me confirma se rende 3 ou 4% ao ano, eu confesso que agora me deu um branco, 3%, né? Rende 3% ao ano e você não tem liquidez? Que maravilha de investimento é esse? Não vai bater, e outra, 3% nominal. Não é nem 3% acima de inflação. Então, você ainda tem a inflação que come. Então, essa estratégia que você falou, no seu lugar, sendo bem sincero, eu faria essa jogadinha. Compraria o imóvel de 100 mil reais e botaria à venda só para sacar isso daí e colocar que seja num tesouro a 3% mais IPCA. Entendeu? Só aí eu já estaria tendo uma vantagem. Então, por isso que eu falei, são vários pontinhos que eu teria que fazer toda essa estruturação. Quanto custa você ficar com o negócio sem liquidez a 3%, que você passa para o apartamento, faz essa amarra dessa conta, joga no valor do aluguel. Então, na hora que você me falou, eu já vi matutando assim, deixa eu só colocar os pontos, porque se eu for explicar todos como é que funciona e amarra aí é mais uma hora para te dar a resposta concreta. Mas o que eu posso te dar de resposta agora é isso. Acho que você está fazendo um bom negócio, só de tirar do FGTS, jogar lá, e na pior das hipóteses, talvez você perca algum tempo só. Talvez o seu maior prejuízo seja tempo, porque você vai ver que, puxa, refiz as contas no meio do tempo e o cara começou a não me pagar o aluguel, não sei o quê. Aí você coloca apartamento à venda, talvez um prejuízo pequeno, mas só de você tirar do FGTS, eu tenho certeza que já é alguma coisa. Legal. Massa. O Nelson tem uma pergunta aqui, que ele preferiu mandar por aqui. E depois acho que o Alessandro quer falar isso? Era sobre a própria pergunta do Rodrigo, na verdade, é que eu fiquei com a dúvida a respeito da estratégia dele, que conforme ele explicou, ele estava pensando num panorama utópico, é claro, assim, eu imagino que ele não faria isso, né? Utópico não, hipotético, de 40 anos, mas ele estava falando que ia vender o apartamento depois de 3 anos. Aí como é que ele venderia? Ele venderia com ágio, então o cara teria que pagar o restante do financiamento também. Isso. Como é que funciona? Porque assim, normalmente quando você toma dinheiro emprestado, você tem que devolver, tipo assim, se você devolve todo o dinheiro que você tomou emprestado, você não precisa pagar juros. Os juros você paga mês a mês de acordo com o negócio. Se você adianta todas as parcelas, se você adianta todas as parcelas e faz todo o pagamento, só vai pagar os juros em cima das parcelas que você já pagou, entendeu? Só paga o valor presente ali, né? Isso. No caso. Isso. Em resumo, Alessandro, é assim, ó, você pega 100 mil emprestado. Se você amortizou 10 mil, você deve 90. Então, se o cara vai pagar 100 mil pelo seu apartamento, o que você precisa fazer? Pegar 90 mil, quitar a dívida e ficar com 10 mil para você. Entendeu? Então, é sempre isso. Pega o saldo. Depois, não me deixa esquecer de dar uma curiosidade sobre o termo que os bancos usam, que eu acho absurdo, mas porque a gente, como a maioria não tem educação financeira, então se perde nisso daí. Deixa eu responder a pergunta do Nelson, que já tinha feito aqui. Você quer falar ou eu leio aqui, Nelson? Pode ser.
Até depois eu ia pedir para você comentar, porque eu estava fazendo a mesma análise que o Mariano, né? Só que com o imóvel da Caixa, sabe? Então ele já vinha com desconto de 30%. Então eu estava pensando em comprar com 30% a menos, vender e pegar o fundo de GTS e tentar ganhar esse 30%, né? Que na tua análise você desconsidera a valorização do imóvel. Eu geralmente considerava, mas realmente esse pedaço é muito incerto e ele cresce muito pouco, você não tem liquidez, né? Enfim. Se você puder comentar se você também já trabalhou nisso aí, né? Mas a minha pergunta era em cima do teu exemplo, a parte prática. Porque, por exemplo, assim, você tem lá os 200 mil para comprar um imóvel, você vai alugar 1.000 por mês, né? Só que eu tenho algumas aplicações em Tesouro que era 9% e eu vi que, tipo, rendeu 12% no passado, sabe? Porque eu vi que ele varia ao longo do tempo também, o valor do título. Perfeito, né? E aí, por exemplo, beleza, eu botei 200 mil e investi, mas eu ainda tenho que ter o milão lá por mês na mão para pagar o aluguel, né? Sim. Então, como é que eu faria? Se eu, tipo, venderia título todo mês, né? E aí, quando eu vendo todo mês, eu pago 22,5% de imposto de renda, se não me engano, né? Tem que levar Então, em consideração eu minha também. rentabilidade, e aí pode ser que a minha cota esteja baixa, né? Então, esse conceito de segurança no título, é que eu só coloquei, nunca saquei, entendeu? Tá. Eu ia perguntar se esse nível de segurança que a gente fala mesmo de 9%, enfim, beleza. Ou se, na verdade, eu tenho que fazer, se eu estou alugando a 6%, bom, eu tenho que pegar 9, 10% do título, porque daí a conta no final é exatamente isso. Todo mês eu vendo um pouquinho, pago aluguel e ainda estou ganhando dinheiro. Perfeito, Nelson. Na verdade, eu só vou pedir para você repetir, mas pode ser depois, a questão dos 30% do desconto e tal, depois para entender direitinho como funciona isso, para te responder. Mas então, essa questão da sua situação agora, tem tesouro direto e tal. O que acontece? 9% ao ano são 9% ao ano. Então, tanto faz se você tira de pouco em pouco ou se você deixa para tirar só no final. Se você não estivesse no tesouro prefixado com data marcada. Por quê? Porque você tem o tal da marcação ao mercado, que é o que você falou. Eu não quero complicar, mas eu preciso explicar um pouquinho para que as pessoas entendam aqui o que eu estou falando da marcação ao mercado, que é o seguinte. Vocês viram que o Nelson falou que rendeu, ele está prefixado em 9% ao ano, mas ele chegou a render 12%. Como que isso acontece? Isso acontece quando eu tenho, uma vez que imagina o seguinte, ó, ele é 9% ao ano. Então, o Nelson tem um título com um valor de face, não sei qual é o valor dele lá, mas do título que tem, vamos colocar que tenha, ele vai receber daqui 10 anos, ele recebe 100 mil reais. Isso está marcado, está prefixado, está combinado com o Tesouro. Ele vai receber 100 mil reais. Como o título rende 9% ao ano, ele teve que pagar, vamos supor, não vou fazer a conta aqui, mas ele teve que pagar 50 mil reais. Então, olha só, de repente, a Selic saiu de 9% e foi para 3% ao ano. Quanto que você precisa ter para ter os mesmos 100 mil reais daqui a 10 anos? Mais ou menos de 50 mil? Você tem que ter mais que 50 mil. Você tem que ter, sei lá, 70 mil reais, 80 mil reais, para que esses 80 em 10 anos faça rentabilidade e e chegue nos 100 mil. Tá? Raul, maravilha, tamo junto. Abraço. Que bom que funcionou aí. Show de bola. Então, você precisa de mais dinheiro para poder ter o mesmo resultado lá no final. Por isso que o Nelson teve uma rentabilidade maior do que a combinada. Porque se ele desfizer do investimento dele hoje, ele vai estar recebendo mais. Beleza. Nesse caso, aí você tem que ter um pouquinho já desse conceito para que, uma vez que o seu dinheiro já rendeu mais do que estava combinado, você pode sim vender parte dele para ir pagando o seu aluguel, porque você já garantiu um retorno maior. O problema é se você contar com isso para poder pagar o seu aluguel e a Selic subir para 12% de novo por algum motivo, e agora você tem que tirar menos do que, às vezes, menos que os 50 mil. Em 10 anos, você vai receber 9% ao ano. Só que assistindo uma aula. Em 10 anos, você vai receber 9% ao ano. Obrigado. Você vai receber isso. Agora, se você tirar antes, pode ser que você receba menos que 50 mil, ou seja, você vai perder dinheiro. Então, eu não faria essa estratégia com tesouro direto prefixado. Tá? Eu faria algo parecido, mesmo que seja prefixado, eu faria com o semestral. Certo? Porque o semestral você faz uma organização de fluxo de caixa ali, e a cada 6 meses você recebe
o valor combinado e está tudo certo. Você consegue pagar o aluguel e ficar tudo bem. Mas no pré-fixado eu não faria isso. Tá? Aí eu preciso que e a questão do imposto de renda é muito importante. Tá? Sempre considere o valor líquido. Eu não sei se vocês perceberam que o Nelson falou 22,5%. Se você resgatar o Tesouro Direto no curto prazo, você vai pagar 22,5%. Se você for deixando para mais longo prazo, acima de 2 anos, aí você vai para 15%, né, de imposto de renda. Então, sempre considere valores líquidos. Seja justo nos nas suas comparações. Tá? Então, pega sempre valor líquido. Nelson, quer falar daquela questão do... Aliás, respondeu a pergunta? Respondi, perfeito. Aí eu tenho uns outros pós-fixados lá, enfim, mas gostei da tua análise aí. Eu não sabia por que tinha dado mais o meu tesouro pré-fixado, aí você explicou certinho. Obrigado. Legal. E a questão dos 30%. Tava na mesma linha do FGTS, porque o FGTS rende 3, então se eu comprasse, enfim, vendesse, só o saque dele aplicar no tesouro já valia a pena, né? Mas aí, eu estava comparando em termos de patrimônio no final das contas, né? Porque se eu comprasse, teoricamente, um imóvel de 1.000, se ele me valorizasse 10%, 110 mil, eu ganharia na valorização dele em 3 anos e ganharia, tipo, 10 mil no ano, né? Sim. Então, daria, por exemplo, mais de 3%, por exemplo, né? Só que para ter certeza que eu ia ganhar na valorização, eu estava olhando imóvel em leilão da Caixa. Ah, entendi. O leilão da Caixa ele é um pouquinho mais seguro, né? Então, a Sim. gente sabe que ele já olha toda a documentação, vê se tem dívida, enfim, né? Só que ele, comparado com os leilões que eu vi lá, bem intenso. Só que, tipo assim, eu não conseguiria comprar e vender ele tão rápido, mas ele já vem, geralmente, com desconto maior, né? Às vezes 10, 15, 20% do valor do imóvel, né? Mas eu nunca fiz esse negócio, mas eu sei que até corretor da própria Caixa, às vezes já faz esse negócio e vira e mexe, compra e vende o imóvel mais para frente, né? Então, quando eu jogava a valorização do imóvel, aí valia muito a pena o investimento, né? Perfeito. Eu não sei se, de fato, isso acontece. Cara, assim, ó, lembra daquela frase que eu falei assim, ó, tá confortável para você? Então, você tá pagando por isso. E a inversa é válida. Se você tá desconfortável no investimento, não é sempre válido, tá? Porque senão você vai investir em qualquer coisa aí, pronto. Mas se tá desconfortável para você, em tese você tem que receber mais por isso. Então, eu te pergunto, você falou mesmo, tem alguns leilões que são meio tensos. Porque, cara, eventualmente você compra um imóvel que o cara tava com uma dívida de não sei o quê e a casa própria, que E, cara, você vai ter uma dor de cabeça tão grande para conseguir pegar aquele imóvel de volta. Cara, você está recebendo um imóvel de sei lá, R$1 milhão, você recebe 300 conto para poder participar dessa dor de cabeça. Então, vale a pena, né? Se você achar que vale a pena, então pronto. E o que é pior, você precisa de conhecimento, porque como é que você sabe que vai ter leilão? Como é que você sabe que aquele imóvel vale a pena? Como você participa do leilão? Como é que você consegue, depois que você participou, você consegue escriturar aquilo ali para você? Então, assim, você percebe que é conhecimento, ou seja, você já não está no simples investimento. Você está pegando boas oportunidades. Então, imóvel em leilão são oportunidades maravilhosas, mas para quem sabe fazer. Da mesma forma, a bolsa de valor. Bolsa de valor você consegue, se você investir do tipo, meu amigo falou que não sei o que, empresa maravilhosa, vai lá. Cara, você vai estar sujeito a pegar aqueles pepinos do leilão também. Nossa, um amigo falou que o leilão é bom, aí você compra aquele leilão que você paga, aquele imóvel de R$1 milhão que você pagou 700, você paga 300 mil para o advogado para resolver o imóvel para você. A mesma bucha você pode pegar na bolsa. Mas da mesma maneira você pode saber escolher, se você tiver conhecimento, você escolhe boas oportunidades e aí você ganha os 300 conto. Ah, Lucas, mas é desconfortável porque eu precisei saber, eu preciso não sei o quê, eu precisei fazer tal coisa. Pô, mas você está ganhando dinheiro. Você está pagando pelo desconforto. Né? Você está recebendo pelo desconforto. Da mesma forma que um apartamento bonitinho, da sua prima, que faz não sei o quê, e que está tudo certo, é só você ir lá e pagar, tal, super confortável. Então, você vai receber menos por isso. Né? O investimento é cruel e justo à sua maneira. Beleza? Mais alguma dúvida de alguém aí? Só para pegar o gancho em termos de Claro. imóvel na planta também, que geralmente a gente também Ótimo. costuma olhar como investimento, né? Isso eu já vi acontecer e valorizar, mas eu não cheguei a vender. Eu vi quem comprou e realmente está valendo, não sei. Muito bem colocado. Era para eu ter citado isso e esqueci, né? Também você falou seguinte, imóvel na planta não é apartamento, não é imóvel.
imóvel na planta é empreendimento, é empreendedorismo. Empreendedorismo dá boas rentabilidades. Você tem risco também. Apartamento prontinho, bonitinho, feito, você não tem risco nenhum, a não ser você comprar um apartamento em Santos na década de 70, que ficou torto, de água 4, assim, mas fora isso, apartamento prontinho, bonitinho, você não tem risco nenhum. Quando você compra na planta, pode ser que a construtora, a incorporadora não consiga o dinheiro e vira uma Encol da vida, não sei se vocês conhecem, mas aqui em Goiânia tem a Encol que quebrou, porque se alavancou demais, e aí comprou um apartamento na planta que poderia sim rentabilizar 15%, 20% ao ano. Apartamento de alto padrão que você compra na planta com gente... Cara, você pode ganhar 20% ao ano em 2 anos, maravilhoso. Mas você pode perder também, você pode ficar na mão. Ou seja, é negócio, é empreendimento. Depois que o apartamento está pronto, aí é outra história. Tá? Então, bem colocado que tem essa diferença mesmo. Você ficou de comentar, não sei de qual questão de juros dos bancos. É verdade. Da nomenclatura, da amortização. Isso, ótimo, ótimo. Seguinte, gente, bom, como eu falei que financiamento não é algo errado, porque tem muita gente que fala assim, não, investidor não pode pegar dinheiro emprestado, porque cara, não, investidor é o que mais pega dinheiro emprestado, porque quem investe em empresa pega dinheiro emprestado para poder ganhar mais dinheiro, né? Então, como eu falei, se você pegar 8,5% para ganhar 9%, que seja 0,5% que você está ganhando. Agora, qual que é o problema que eu falo? Então, vamos supor que você financiou o imóvel no banco. Você pegou um imóvel de 100 mil reais, ou seja, você financiou 100% do imóvel, 100 mil reais, e financiou em 100 vezes de 2 mil reais. Por exemplo. Beleza. O que o banco... Aí você pega... Beleza, você pagou, sei lá, 2 anos, 24 parcelas lá, e vamos supor que esses 2 anos amortizaram daqueles 100 mil reais, por simplicidade, amortizou 10 mil reais. Ou seja, você pegou 100 mil reais emprestado, e depois de 2 anos, você passa a dever 90 mil, porque você amortizou 10, você reduziu a sua dívida em 10. A minha pergunta para você é o seguinte, você deve 200 mil reais, que significa 100 vezes 2 mil, ou melhor, eu paguei 2 anos, né? Então, paguei 48. Você deve 152 mil reais, que é o que falta das parcelas, ou você deve 90 mil reais? O que faz mais sentido para você? Alguém quer responder? Ninguém se arrisca? Eu vou pegar as carinhas que estão aí. Contas de cabeça. Não, a questão é assim, ó. Você pegou 100 mil reais emprestado e amortizou depois de 2 anos 10 mil. E aí a minha pergunta é, faltam 152 parcelas, faltam 152 mil reais para pagar em parcelas. Certo? A minha pergunta para você é, você deve 152 mil ou você deve 90 mil para o banco? Eu devo 90, porque eu amortizei 10 já. 90. Isso. Por que eu digo isso? Porque banco é malandro. O que o banco vai falar para você? Lucas, eu vi aqui, ó, você está devendo 76 parcelas de 2 mil reais, então você deve 152 mil. Aí vem a palavrinha mágica que dá vontade de dar um soco na cara do cara. Eu vou te dar um desconto e você vai pagar 90 mil reais à vista. Cara, eu tenho vontade de dar um soco. Eu falo assim, amigo, eu conheço de matemática financeira. Você pode pegar o resto da população brasileira que, infelizmente, não tem uma simples matéria de educação financeira na base. Mas se ele falar que é um desconto, porque desconto eu tenho, quando eu vou comprar um imóvel de leilão, eu estou pagando 30% de desconto, porque se eu fosse comprar ele, o mesmo apartamento no andar de cima, eu pagaria 1 milhão, e o de baixo que está em leilão, eu pago 700. Aí tudo bem. Aí é um desconto. Quando eu vou enfim... Aí o cara me fala que 152 mil vira 90 mil. E aí se ele falar para você que tem desconto, fala assim, ó, então quer dizer que eu posso pagar 70 mil, se for à vista, porque eu tenho um desconto em cima dos 90 mil que eu devo, né? Então, é isso que eu falo que banco faz muito, eu fico puto, e banco só faz isso porque sabe que ninguém pensa. Todo mundo pensa que eu devo 76 parcelas de 2 mil reais, portanto eu devo 152 mil. Não é. Você deve 90, tá?
Ou melhor, você tem que fazer a conta lá do que você realmente deve e ser justo nesse sentido. Então, Isabela, obrigado por ter lembrado aí. Realmente já tinha esquecido desse detalhe. Mais alguma dúvida aí que alguém tenha? Tá de boa? Pessoal, então é isso. O Hugo chegou mais no final, a Karina também, mas show de bola, bom que chegaram aí para participar. E valeu. Então, até a próxima. Fechou. Os convidados, né? Porque alguns já fazem mentoria aqui. Os convidados que participaram aí, um duplo agradecimento, viu? Valeu por participar e parabéns aí por buscar conhecimento. Fechou? Beleza, gente, obrigadão mesmo, hein? Valeu, coisa boa. Boa noite a todos. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Abração. Falou! Obrigadão mesmo.